Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável, o programa da família cristã. Eu sou Gabriel CBO, sou cristão, servo do Senhor Jesus pela graça que nos alcançou, que me alcançou. Também sou casado com a Andressa Oliveira. Nós somos diretores e donos proprietários da escola Ecoprime International Christian School, a escola de educação infantil ao ensino médio, que é uma escola cristã, bilíngue e também excelente. São os nossos três pilares: excelência pedagógica, cristianismo e bilinguismo. Toda a cosmovisão cristã aplicada em todas as matérias e também em toda a vivência escolar, toda a experiência escolar. Tem sido uma bênção poder conduzir não só a Escola Ecoprime, como também a Editora Ecoprime. A Editora Ecoprime é uma empresa que basicamente visa entregar materiais curriculares, materiais didáticos para as escolas cristãs de todo o Brasil. Estamos em todas as regiões do país, graças a Deus, entregando matérias como português, matemática, história, geografia, ciências, história da arte, formação cristã, matemática financeira e tantas outras matérias, para a glória do Senhor e com a perspectiva de uma cosmovisão de fato bíblica, cristocêntrica, não permeada com aquelas ideologias amalucadas do mundo, mas trazendo sobretudo a cultura do reino, a cosmovisão cristã que é a lente do evangelho para todas essas matérias. Nosso Deus é o Senhor da ciência e com alegria eu falo isso. É muito bom estar aqui, dividindo esse espaço com vocês, compartilhando, afinal, o programa Família Inabalável é o programa da família cristã, é o programa que visa edificar a sua vida e a sua família por meio da palavra de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Habite ricamente a palavra de Deus, é como diz o texto de Colossenses, o encorajamento do Senhor Jesus para nós, é para que sejamos cheios dele, do verbo da vida, cheios de fato dessa seiva que é a palavra de Deus, e possamos guardar essa palavra para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista no Salmo 119. Eu sou Gabriel CBO, é muito bom estar dividindo esse espaço. O Dia Abundante é um dia realmente em que nós vivemos para a glória de Deus, então desejo que você viva para a glória de Deus e tenha um dia abundante na presença do Senhor. Leitura da palavra, meditação nas Escrituras, obediência. Quando você pecar, você possa se arrepender aos pés de Jesus, clamar pelo seu favor e graça. Você possa orar pelas autoridades, ore também por esse programa, ore por mim, por Andressa, pelo pastor Bruno, por Luciene, a esposa do pastor Bruno. Ore por esse ministério aqui, não apenas no programa da rádio, mas também nas nossas igrejas, igreja cristã em Recife, a igreja cristã em Aldeia, que estamos plantando nesse exato momento. Estamos num período de plantio, estamos congregando todos os domingos às 10 horas da manhã na Escola Ecoprime, aqui em Aldeia mesmo. Então sua família, inclusive, é nossa convidada para estar congregando junto conosco. Um culto simples, cristocêntrico e bíblico para a glória do Senhor Jesus. Você é nosso convidado. Mas ore também pela Escola Ecoprime, são muitos desafios, certamente Satanás não está satisfeito com o que nós estamos fazendo por lá. Então peço para que você seja um intercessor pela Escola Ecoprime, todos os nossos funcionários, são mais de 100 funcionários ali, e eu te peço para que você possa estar intercedendo também pela minha vida, pela vida de Andressa, pela nossa família. O Diego, o Cauã, a Aimee, a Maria, a Sofia, o Natan, e estamos ainda aguardando mais um filho adotivo nessa jornada. Se você nunca ouviu falar um pouco da nossa jornada, da nossa história, nós temos 2 filhas adotivas por hora, Maria e Sofia, e nós estamos esperando, aguardando na fila de adoção mais um filho. E temos essa expectativa, afinal, nós somos adotivos em Deus, né? A palavra de Deus diz que a todos quanto receberam a Jesus Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, conceitualmente falando, a Bíblia diz que todos nós somos criaturas, mas filhos são só aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós nos tornamos filhos, como diz Efésios, por adoção. E, portanto, eu e a Andressa, nós tínhamos isso em mente antes mesmo do casamento e nós queríamos adotar, fazer, de fato, o DNA de Cristo Jesus, o seu caráter ser forjado no coração dos nossos filhos biológicos e também dos nossos filhos adotivos. É essa a nossa expectativa. O programa da última terça-feira foi sobre o Salmo 127. Nós falamos sobre o firme fundamento da família inabalável, da família cristã. E agora eu quero trazer o Salmo 128, que é um complemento desse Salmo 127. É como se fosse o mesmo salmo, a mesma construção desse que é um cântico de romagem, também assim como o Salmo 127. E eu quero falar sobre como ter uma família abundante em Deus. Como ter uma família abundante para a glória de Deus. Então nós vamos basear o nosso estudo no Salmo 128. Antes de fazer a leitura, nós vamos ter um momento de oração, vocês vão ficar com os cânticos de adoração a Deus. Cante junto, conheça essas novas músicas que nós estamos trazendo para vocês, algumas mais conhecidas, outras menos, mas eu espero que você possa estar montando uma playlist de louvor e de adoração a Deus aí no seu stream, no seu aplicativo que você mais escuta músicas, talvez o YouTube, você vai montando ali essas músicas para que você possa sempre estar escutando e ser edificado também, ok? Então,
Antes de mais nada, segue nosso Instagram, @GabrielCBO, segue o Instagram da minha esposa maravilhosa, Andressa Ecoprime, Andressa Oliveira, né, no caso, mas o Instagram tá lá, @Andressa com 2S, Ecoprime com 2Cs. Todos os dias ela fala sobre criação de filhos, relacionamento com Deus, educação cristã. No meu Instagram você vai ter muito conteúdo sobre casamento, relacionamento com Deus, criação de filhos, educação cristã também. Segue o @Real Bruno Moraes, nosso pastor Bruno, que está toda quinta-feira. Amanhã ele vai estar aqui com vocês, inclusive. Então, toda quinta-feira ele está aqui com o programa Família Inabalável e ele faz uma aplicação de Família na Palavra, o que é muito bom. Então, o pastor Bruno Moraes é pastor da Igreja Cristã em Recife, casado com a Luciene. A Igreja Cristã em Recife também é um Instagram que você pode estar seguindo, tirar dúvidas, checar lá os horários de culto. Por hora nós estamos nos reunindo na Avenida Estância, 330, lá no bairro de Areias. E a Igreja Cristã em Recife é a Igreja de Cristo para a sua família, uma igreja cristocêntrica, bíblica, pregações realmente bíblicas ali diante do Senhor para edificar a igreja. O pastor Bruno é o pastor titular, o pastor sênior ali na Igreja Cristã em Recife. Siga também o @Igreja Cristã em Recife e também o @Igreja Cristã em Aldeia, que é a igreja que nós estamos plantando nesse exato momento. A Igreja Cristã em Aldeia se reúne todos os domingos às 10 horas da manhã e a Igreja Cristã em Recife se reúne todos os domingos às 5 horas da tarde. Nós depois talvez vamos mudar ali o horário, porque a Igreja Cristã em Recife está nesse horário. Preferencialmente eles ficam às 10 horas da manhã, mas eles estão nesse horário de 5 horas da tarde justamente porque estamos em construção da nova tenda, né, do novo templo de adoração ao Senhor. Estamos já reunindo ali naquele endereço, mas você vai ver que ainda estão em obras, né? Mas para a glória do Senhor nós vamos terminar e concluir essa construção, se Deus permitir. Ore por isso também. E peço para que você também siga o @Escola Ecoprime. Escola Ecoprime, todas as quintas-feiras tem live de Andressa, sempre com convidados especiais, falando sobre educação cristã, criação de filhos, casamento, sobre tantas coisas importantes ali no perfil da Escola Ecoprime. Siga e comente, né? Compartilhe os conteúdos, manda direct, manda sua mensagem, né, dizendo qual foi o programa que você de repente escutou aqui na rádio e qual foi o principal ensinamento que você teve. Eu vou ficar muito feliz de dividir esse espaço com você lá no Instagram também. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda a construir famílias abundantes em Ti, famílias inabaláveis, por louvor da Tua glória. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos a Tua palavra nesse dia. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 128. Abra sua Bíblia, Salmo 128, Cântico de Romagem. A continuação do Salmo 127, né? Nós lemos o Salmo 127 no último programa e aqui eu quero fazer essa referência para você no Salmo 128. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Mais do que feliz. Todos nós buscamos, de uma certa forma, felicidade. Queremos ser felizes. Mas aqui eu quero te convidar a entender que essa perspectiva de Deus aqui é mais do que feliz. Bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos das oliveiras. Perdão, como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Que o Senhor Jesus nos edifique por meio da sua palavra. Aqui eu gosto sempre de fazer uma referência interessante. O Salmo 127 e o Salmo 128, aqui no Saltério, são cânticos de romagem. E são cânticos de romaria, né? Quando o povo de Deus ia cantando esses salmos em direção ao templo para adorar o Senhor. E esses aqui, aparentemente, são dois salmos que, na verdade, são um só. Mas eu gosto dessa divisão didática, né, que a Sociedade Bíblica fez, né, da divisão dos salmos, especialmente, porque, aparentemente, o Salmo 127, ele vai trazer uma perspectiva para nós daquilo que nós não podemos fazer. Ou seja, tudo o que nós fazemos, para que seja útil, para que tenha realmente peso eterno, tem que ser em Deus. O Salmo 127 vai trazer essa perspectiva. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Ou seja, a recompensa que Deus dá é o fruto do ventre. A herança que Deus dá, uma delas, são os filhos. E ele termina dizendo, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O Salmo 127 basicamente está dizendo o seguinte: você não consegue fazer nada sem Deus. O Salmo 128, porém, é como se fosse realmente um complemento, que é o Salmo que nós estamos trabalhando hoje. Ele vai trazer a perspectiva de que em Deus nós temos responsabilidades e precisamos já agir. Nós precisamos agir. No Salmo 128, ele vai falar: bem-aventurado, então, o homem que teme ao Senhor. Se aqui é feliz o homem que enche deles a sua aljava em obediência a Deus, no Salmo 127, se de alguma forma a sua casa vai ser edificada, se o Senhor for o fundamento da sua casa, se o Senhor for o guarda da sua cidade, aí sim ela vai estar de fato protegida, porque senão vai ser inútil o seu trabalho. Aqui no Salmo 128 ele diz exatamente o que nós precisamos fazer em Deus. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, trabalhar com as nossas mãos e então desfrutar do fruto, né, desse trabalho, que é comer de fato do trabalho das nossas mãos, sendo feliz, tudo indo bem. A esposa no interior da nossa casa, no Salmo 127, diz que é a herança do Senhor, os filhos. O fruto do ventre é a recompensa que Deus dá. O fruto do ventre são os filhos. Aqui ele diz: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, ou seja, ela vai ter filhos. Tendo filhos, como rebentos de oliveira, à roda de tua mesa, eles estarão dispostos. Então, veja, é esse complemento que nós precisamos entender. Salmo 127, nada podemos fazer sem Deus. No Salmo 128, o que nós devemos fazer em Deus? É como se fosse essa abordagem. Vamos pensar dessa forma aqui? Como é que a gente faz para ter uma família abundante? São 6 versículos profundos. Eu quero que você mergulhe comigo. Pense bem nessa perspectiva. A abundância de uma família não está no que ela possui, mas em quem ela serve. A abundância de uma família não está naquilo que ela possui, mas em quem ela serve. E no caso, é o próprio Deus que deve ser servido por nossas mãos. Deve ser servido pela nossa obediência. Pense bem num jardim. Pense nessa ilustração. Um jardim bem cuidado e ao mesmo tempo um outro jardim abandonado. Você consegue imaginar essa cena? Um jardim abandonado é um jardim talvez com flores ao chão, com ervas daninhas, com folhas murchas, todas minguantes, enquanto um jardim bem cuidado é um jardim florido, colorido, cheio de verdor, as folhas são viçosas, existe brilho, existe beleza, existe organização, ornamentação, existe limpeza, um ambiente que você está andando entre, né, as folhas do jardim estão limpas, um jardim de alguma forma abandonado, é um jardim que tem muitas folhas no chão, existe sujeira, você não sabe se você vai pisar entre folhas ali, vai ter talvez um escorpião, algum tipo de aranha, algum tipo de animal peçonhento, uma cobra. No jardim bem cuidado, não. No jardim bem cuidado, no jardim abundante, esse jardim está sendo bem preservado e você tem segurança onde você pisa. O agricultor fiel cultiva sua terra, ele rega suas plantas, ele poda os galhos secos, ele tira os galhos secos e com paciência ele vê os frutos crescerem. Já o agricultor negligente, o agricultor que negligencia a verdade do evangelho, esse agricultor deixa as ervas daninhas sufocarem sua colheita. A família é como esse jardim. Algumas famílias experimentam crescimento, alegria, plenitude, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio às aflições da vida. Existe contentamento, existe uma paz que excede todo entendimento, existe de fato alegria. Enquanto outras famílias, mesmo em meio às facilidades da vida, vivem estéreis, amargas, frustradas, descontentes, depressivas, ansiosas. O Salmo 128 nos ensina que a verdadeira abundância não vem de riquezas materiais, ou até mesmo do esforço humano, mas da fidelidade ao Senhor, de buscarmos o temor do Senhor, de andarmos na presença do Senhor, de darmos o próximo passo a cada dia da nossa existência, buscando a intimidade com o Senhor, buscando viver na prática aquilo que Deus nos ensina. O primeiro ponto, então, dessa nossa abordagem, né, dessa nossa exposição do Salmo 128, está lá no versículo 1. Vamos ler? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É isso que diz. Andar nos caminhos do Senhor. Andar na luz, é como diz 1 João. Aquele que está na luz ande conforme Cristo, né? Que Ele é luz. Aquele que está na luz, anda na luz. Anda conforme aquele que é a luz, que é Cristo.
nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, imitando ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Se você for lá para Provérbios capítulo 8, você vai ver uma definição do que é o temor do Senhor. Eu gosto dessa definição porque muitas pessoas ficam pensando, o que é temer a Deus? É ter pavor dele? É ter medo dele? Olha que interessante aqui, no versículo 13, a palavra de Deus diz, Provérbios 8, 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ou seja, odiar aquilo que é pecado. Odiar o mal, aquilo que Deus estabelece como algo reprovável, transgressor da lei, da vontade de Deus. A lei, eu quero reforçar com você, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus traz sabedoria aos simples. A lei de Deus tem o objetivo de mostrar o caráter perfeito de Deus. Quando nós buscamos obedecer à lei do Senhor, a sua vontade, nós estamos buscando a imitação do caráter perfeito de Deus. Ao mesmo tempo, a lei, conforme está escrito em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, também encerra todos debaixo de condenação e pecado. A palavra de Deus deixa claro que nenhum justo, pode de fato arrogar para si a posição de cumprir perfeitamente a lei de Deus, senão o próprio Cristo. Esse sim é justo. Todos nós somos injustos porque somos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus diz então que nós somos pecadores, transgressores da lei. E, portanto, transgressores da lei, nós desfrutamos muitas vezes de dores e males. Mas a palavra de Deus deixa claro aqui a perspectiva que ele quer desenvolver. A palavra de Deus, então, nos ensina que nós devemos odiar o nosso próprio pecado. Odiar significa se afastar dele, é não buscar as tentações. Eu sei que algumas pessoas falam, Gabriel, eu fui tentado em tal área, mas eu não pequei, porque eu não cedi. A bronca é quando você vai atrás da tentação. Aí você já está pecando. E aí você precisa se arrepender de estar dando vazão para essa possibilidade de tentação. Você está buscando os ambientes, você está buscando os acessos para ser tentado. Isso por si só é pecado, é provar o Senhor. Aqui a palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 8, 13, é uma definição de temor do Senhor. O temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria, aqui é consistido, digamos assim, consiste em aborrecer o mal, o pecado, odiar a arrogância, o orgulho, a prostituição, a impureza e várias outras coisas, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Se afastar da boca perversa. Isso tudo Deus e a sabedoria aborrecem. Odiar o mal e amar a santidade é o caminho para a felicidade. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9, que Jesus, porque ele odiou o pecado e amou a justiça de Deus, Deus ungiu com óleo de alegria como marido dos seus companheiros. Ou seja, Jesus foi o ser humano mais feliz que já pisou nessa terra. E não foi aquele que mais viveu facilidades. Não confunda felicidade com facilidades. Não confunda ser pleno em Deus, na plenitude da alegria na presença de Deus, com viver uma vida fácil ou acomodada com muitos confortos. É bom ter conforto, é bom ter facilidade, mas essa não é uma condição que Deus estabeleceu para os seus filhos necessariamente. Vamos passar por aflições e dificuldades. Eu não estou dizendo que a sua vida precisa ser miserável ou tão ranhenta, tão difícil quanto a vida de Jó, digamos assim. Embora Deus tenha tido um propósito com Jó ali, e de fato foi proveitoso para Jó. Ele diz no final, meus olhos agora te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, Deus, mas agora meus olhos te veem. A declaração de Jó, valeu a pena ter passado pelo cadinho da prova, ter passado pelo moedor de Deus. Vale a pena, sempre que se você se aproxima de Deus, quando você está numa aprovação ou num desafio, uma situação muito difícil em sua vida, uma tempestade, um deserto, e você se aproxima de Deus e você pode falar, Deus, antes eu só te ouvia, eu só ouvia falar de você, eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, valeu a pena então. Jesus passou por aflições, queridos. Jesus passou por aflições, mas a palavra de Deus diz que ele venceu, e por isso nós podemos ter bom ânimo. O nosso mestre foi perseguido, como é que nós não seremos perseguidos? Mas eu quero que você entenda que temer a Deus, então, significa se aborrecer do mal. A palavra de Deus diz que ele foi o mais feliz. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Ele foi ungido com óleo da alegria. Você quer ensinar o seu filho o caminho da felicidade? Ensine ele a odiar o pecado e amar a justiça, amar a obediência a Deus. Felicidade é uma equação simples, é igual a obediência a Deus. Felicidade é igual a fidelidade ao Senhor.
Felicidade é igual a santificação, que é o processo em que todo cristão, uma vez salvo, uma vez se tornando nova criatura em Cristo, nascendo de novo, da água do Espírito, uma vez que ele se arrepende dos seus pecados e crê em que Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que ele passa a ser a habitação do Santo Espírito, esse crente agora começa uma jornada de santificação, que é uma jornada de aprimoramento, é uma jornada de mortificar a sua própria natureza pecaminosa e crescer em Cristo Jesus, na imitação dele. É como João Batista disse, que eu diminua e que ele cresça em nós. Então, bem-aventurado aquele que teme o Senhor é aquele que odeia o pecado e aquele que ama a justiça de Deus e cresce nesse amor. É uma gerência de amores quando nós nos convertemos. Nós precisamos gerenciar agora os amores. Antes amávamos a nós mesmos acima de todas as coisas. Agora nós precisamos amar e entendemos que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é o Senhor da nossa existência. E quando amamos a Deus acima de todas as coisas, esse é um grande favor, nós recebemos uma cachoeira de graça e felicidade. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O mundo ensina que a felicidade da família está no dinheiro, ou na estabilidade emocional, ou no sucesso profissional, ou nas comodidades, ou nas viagens. Mas a Bíblia revela que a verdadeira bênção começa no temor do Senhor. Começa em viver uma vida de fidelidade. Temer ao Senhor não é apenas respeitar o Senhor, mas é se submeter completamente em obediência e reverência. Quem teme ao Senhor? Quem teme ao Senhor é aquele que ama a sua palavra mais do que as opiniões do mundo, mais do que os blogs, mais do que os podcasts. Quem teme ao Senhor é quem molda a sua vida e sua família conforme os princípios da palavra de Deus, conforme as verdades do Senhor Jesus. É quem não abre mão da palavra. Quem ama o Senhor Jesus depende de Deus e não da sua própria inteligência. Não confia tanto em si mesmo, mas confia no Senhor. Quem ama o Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos, é o que diz a palavra. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como é que você tem tomado as decisões familiares? Tenta refletir. Tenta pegar um pouco no ar isso. Tangibiliza isso para você. Como é que você tem tomado suas decisões familiares? A decisão de, inclusive, de ter a quantidade de filhos que você tem, a quantidade de horas que você trabalha, o que você vai fazer no seu tempo livre. Como é que você tem tomado as decisões? É baseado na cultura, é baseado no seu conforto, é baseado na sua mornidão espiritual, ou é baseado na palavra de Deus e no fervor do Espírito? Seus filhos percebem que Deus é o centro do seu lar? Ou eles percebem que a TV é o centro do seu lar? Ou eles percebem que o seu celular é o centro do seu lar? Ou eles percebem que o seu conforto é o centro do lar? Ou o conforto da família é o centro do lar? Antes de buscar bênçãos, busca obediência. A prosperidade da família começa no temor do Senhor. O segundo ponto importante está lá no versículo 2. A palavra de Deus diz, homem feliz, bem-aventurado, mais do que feliz, que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, vai ter uma consequência para você aqui. Do trabalho de tuas mãos comerás. Perdão. Feliz serás e tudo te irá bem. O pecado distorceu a visão do trabalho, queridos. Muitos veem o trabalho como um fardo pesadíssimo, uma mera obrigação, como se fosse simplesmente a consequência do pecado. Eu quero lembrar você que antes da queda, lá em Gênesis 3, Adão e Eva já trabalhavam no jardim, cultivando. Adão era como que um taxonomista, aquele que dá nome às espécies animais. Inclusive, para ser taxonomista no dia de hoje, né, nos nossos dias atuais, você precisa ter um PhD, um doutorado em biologia ou em alguma outra dessas formações acadêmicas, talvez oceanografia. Então você vai fazer pesquisa e sim, existem muitas espécies ainda sendo catalogadas especialmente no oceano. Um universo tão desconhecido para os seres humanos. Está sendo explorado, mas muito desconhecido ainda. Então sim, existem muitos cientistas, muitos biólogos que são ali doutores, pós-doutores, que dão nomes a essas novas espécies, as espécies que estão sendo descobertas agora, não necessariamente são novas, né? Eu quero que você pense, o trabalho já era antes da queda. A diferença é que depois da queda, ele veio com uma maldição, né? Suor do teu rosto. Você vai ter enfado, você vai ficar cansado. Então, por mais que seja prazeroso o seu trabalho, imagine que você é um jogador de futebol, você faz realmente aquilo que ama. É o meu caso. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo aqui, inclusive. Amo compartilhar o conhecimento com vocês, amo
dividir esse espaço. Mas é óbvio que a gente se cansa. No Éden, no Jardim Perfeito, não era assim. Não tinha esse suor do rosto, esse cansaço, esse enfado. Por mais que você goste, vai ter isso. Mas o trabalho é bom, o trabalho glorifica a Deus e deve glorificar a Deus. O projeto de Deus é, de fato, trazer alegria para a família, também através da fonte de provisão. O trabalho é uma fonte de alegria e provisão para a família, então nós precisamos considerar isso. O trabalho mais simples, mais básico, você que muitas vezes é dona de casa, o seu trabalho é para a glória de Deus. O seu trabalho de gerenciar a sua casa, de cuidar dos seus filhos, de muitas vezes, né, lavar uns pratos, ou fazer a comida do almoço ou do jantar, ou preparar aquele café da manhã gostoso, ou varrer a casa, ou aspirar o tapete, o que seja, isso deve ser para a glória de Deus, é um trabalho, e o trabalho glorifica ao Senhor e deve glorificar. Olha o que ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O texto nos ensina que Deus deseja que o homem se sustente com o fruto do seu esforço, sim, mas esse esforço, conforme lá no Salmo 127, é baseado ainda aqui na confiança do Senhor. A sua segurança não está no seu esforço, a sua segurança deve estar no Senhor, que te deu a capacidade de se esforçar. O esforço é uma resposta à provisão de Deus. Segundo ponto que esse versículo nos destaca é a verdadeira felicidade. Ela não vem de ganhar muitos recursos ou de trabalhar simplesmente com o que você ama de paixão, mas de ver o propósito de Deus em cada tarefa. E nas mínimas tarefas você poder cumprir isso com maestria e excelência para a glória do Senhor. A abundância não está no tamanho do salário, mas na gratidão pelo que Deus provê e também na fidelidade ao Senhor. Seu trabalho é um peso ou uma bênção? Reflita sobre isso. Você o vê como um meio de glorificar Deus? Você está ensinando seus filhos a valorizarem o esforço honesto? Eu ouvi certa vez um empreendedor dizendo assim: eu nunca falei mal do meu trabalho com meus filhos. E hoje, de fato, os filhos deles trabalham com ele na empresa. Eu gosto dessa visão. Eu que sou empresário, nós temos a Ecoprime, a editora Ecoprime, nós temos a GRT, a Aljava Filmes, são algumas das nossas empresas, e eu gosto dessa visão. A visão de que nós não podemos falar mal do nosso trabalho. Tô cansado, hoje foi um saco, é muito ruim fazer isso e aquilo. Seu filho está te vendo como um poço de murmuração. Aquele que reclama não prospera. Mas aquele que está contente em Deus e teme o Senhor e se aborrece, inclusive, desses pecados sutis, digamos assim, esse também é feliz e prospera no seu trabalho. Trabalhe com excelência, mas não coloque sua confiança no dinheiro ou até mesmo no seu recurso, no seu esforço. A abundância vem do Senhor. Terceiro ponto está lá no versículo 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. A esposa como videira frutífera e os filhos como rebento da oliveira são a bênção do Senhor para um homem que teme a Ele. Aqui eu quero que você entenda que o salmista usa duas imagens poderosas. A esposa é comparada a uma videira, uma árvore frutífera. A videira produz vide, produz muito fruto. Esse fruto da videira é a uva, são os cachos cheios de recursos da parte de Deus. Cheios do suco para fazer um bom vinho, um bom suco de uva, ou para simplesmente comê-los no cacho. A videira é uma árvore que representa fartura e ao mesmo tempo abundância. A videira é uma árvore que significa frutos produtivos e doces. Traz alegria. Ouvir na Bíblia é um símbolo de celebração do povo de Deus. Exige também cuidado. Assim é a esposa no plano de Deus dentro da família, para aquele que teme ao Senhor. Inclusive a palavra de Deus diz que muitas vezes os pais dão como herança terra ou bens, mas a esposa é a herança do Senhor. E a outra verdade aqui é que os filhos são comparados a rebentos da oliveira. A oliveira é uma árvore forte que leva tempo para crescer, mas dá frutos duradouros. Filhos precisam ser moldados, fortalecidos e ensinados na palavra para então produzirem muito fruto. Esse versículo quebra então a visão moderna que despreza o papel da esposa e dos filhos na família. Em uma cultura em que incentiva a mulher a competir com o homem e ao mesmo tempo a ver os filhos como um peso, como um custo, como uma despesa, Deus nos lembra que a família é um tesouro de valor eterno.
Para você ter uma família abundante, você precisa temer o Senhor. Trabalhar com suas mãos. E de fato perceber a graça de Deus, tendo uma esposa frutífera, filhos como a Rebenta de Oliveira, para que você possa usufruir disso com o trabalho ainda. O recurso não para, o trabalho não para de moldar o coração, especialmente dos seus filhos e também esposa. Pense bem comigo. Você tem regado sua esposa com amor, cuidado e segurança. Você tem se esforçado na direção de alcançar o coração do esposo, ou você tem sido um negligente, truculento na comunicação? Ou você tem deixado que ela seque espiritualmente, ao invés de ser um manancial de águas vivas, você tem sido, na verdade, uma terra árida, seca, que a sua esposa não consegue frutificar. Pense bem. Você tem formado filhos para serem fortes na fé, frutíferos também na fé, cristãos que trazem mais pessoas a Jesus. Você tem trazido pessoas a Jesus? Você tem ensinado sobre o Mestre, sobre salvação, sobre graça, sobre arrependimento e fé? Você tem ensinado seus filhos a produzirem esse fruto do Evangelho, serem embaixadores de Deus, como se Deus realmente exortasse o mundo por nosso intermédio, como nós somos chamados a sermos? Ou você tem apenas ensinado seus filhos a serem bem-sucedidos na vida? Tomarem boas escolhas, escolher uma boa pessoa para casar, ter 2, 3 filhos, morar numa casa confortável, num apartamento, plano de saúde, é isso. Cuidado, porque o cristão não pode se contentar em ser morno. Famílias que honram seus papéis bíblicos florescem em abundância e alegria. São como rebentos de oliveira, como árvores frutíferas, que nunca serão arrancadas, porque são frutíferas. Ramos frutíferos, enxertados na verdadeira oliveira. Quarto ponto da nossa pregação está no versículo 4 a 6, que diz: eis como será abençoado. É como se fosse um suspiro do salmista. O salmista está aqui suspirando, respirando fundo e dizendo: eis, é como se ele contemplasse toda a abundância, toda a prosperidade espiritual que o homem que teme ao Senhor tem. Eis, é como se ele apontasse, estivesse contando para um amigo e estivesse vendo uma cena de um homem próspero, bíblico, e ele apontasse para aquele homem, dizendo para o seu amigo: eis, olha para aquele homem, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o homem que se afasta do mal e se aproxima do que é bom, o homem que foge do pecado, odeia o seu próprio pecado, se arrepende dos seus pecados, é purificado no sangue de Jesus e mortifica o seu pecado diariamente para crescer na imitação de Cristo Jesus, para ser de fato uma influência positiva, trazendo mais pessoas a Cristo nesse mundo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, ungido com o óleo da alegria. Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. É um homem que está na presença do Senhor o tempo inteiro. Ele continua dizendo: o Senhor abençoe, eu te abençoe desde Sião, da cidade santa, para que vejas. Olha que prosperidade abundante, que maravilha. Ficou quase redundante, né? Prosperidade abundante, mas é isso. Olha que prosperidade massiva, múltipla, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, na cidade de Deus, é como se fosse isso. Todos os dias da tua vida, e você veja os filhos de teus filhos. Que abundante graça, paz sobre Israel. Aqui nós vemos, de fato, o legado da família que serve ao Senhor, que teme ao Senhor. Nós vemos a promessa de um legado geracional. São gerações, são descendentes que glorificam a Deus. A bênção de Deus não é momentânea, mas se estende aos filhos, aos netos, da milésima geração, que diz a palavra. Você tem noção de que as suas decisões, a sua vida prática, os frutos que você tem, as sementes que você tem lançado e os frutos que você tem colhido vão impactar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus bisnetos, e gerações e reinos virão de você. Você entende isso? Eu não estou falando isso para te empolgar. Não é para que você pense: nossa, reinos vão vir de mim, olha como eu sou
importante, real. Não, não, não. Certamente somos singulares em Deus, para a glória dele. Mas não é sobre você ser importante, é sobre você glorificar a Deus hoje. Vivendo uma vida de piedade, uma vida de imitação de Jesus. Se arrependendo do mal. Buscando a intimidade do Senhor, buscando a sua face, buscando a sua palavra. Sendo cheio do Santo Espírito do Senhor, servindo a igreja, servindo a sua família. Sendo um marido, sendo uma esposa, sendo um homem e uma mulher bíblica. Pro louvor da glória de Deus. Reflita. Esse versículo aqui, esses 3 versículos, 4, 5 e 6, destacam que uma família abundante não pensa apenas no presente, mas também no futuro. A prosperidade de cada casa reflete na prosperidade da igreja e da nação. Ele fala Sião, ele fala de Jerusalém, ele fala sobre os filhos dos filhos, ele fala sobre Israel, o pai sobre Israel. A prosperidade da casa de uma família inabalável, de uma família abundante, de uma família bíblica, reflete na prosperidade da igreja e da nação. O maior tesouro não é o que deixamos para nossos filhos, queridos. É o que deixamos nos nossos filhos. A marca de Cristo. O caráter, o DNA de Jesus. Filhos de Deus. O maior tesouro não é o que deixamos para nossos filhos, mas é o que deixamos nos nossos filhos, com toda mansidão e amor, com toda exortação e repreensão e disciplina. É aquilo que deixamos dentro deles, com a doçura do Evangelho e a firmeza dele que lapida as pessoas. A paz sobre Israel aponta para uma família firmada na fé, que de fato contagia e transborda na vida de outras famílias. Uma nação é composta de famílias. Uma igreja é composta de famílias. É uma família firmada na fé, que experimenta harmonia, propósito e perseverança nos caminhos do Senhor. O que você tem construído para os seus filhos e netos? São impérios mundanos? É só isso? É só uma conta bancária? É só dinheiro? Deixa eu até ser mais exagerado aqui. São só princípios? São só valores? Eu quero ensinar princípios e valores cristãos para o meu filho. Ensine mais do que princípios e valores, porque se ele tiver princípios e valores, ele estará ainda no trem que está indo para o inferno. É como colocar ar-condicionado no trem que está indo para o inferno. Ele precisa ter mais do que princípios e valores, ele precisa de uma pessoa, ele precisa de um relacionamento íntimo com essa pessoa, e essa pessoa é Cristo. Morto e crucificado, ressurreto para nos salvar. Ressurreto ao 3º dia. A morte não pode contê-lo. E ele mesmo pratica então a sua benevolência para conosco. O que você está então construindo para os seus filhos e netos? Você está sendo marcado por um temor do Senhor, temor santo. Você é conhecido pelos seus filhos e netos como um homem que teme ao Senhor, que ama o Senhor Jesus, que fala do Senhor Jesus às outras pessoas, que vive para a glória do Senhor Jesus, que obedece ao Senhor Jesus. Você tem focado apenas em bens ou na herança espiritual? Você está ensinando sua família a viver para Deus ou apenas a buscar o sucesso nessa vida? Se sua esperança se resume a essa vida, você é a mais infeliz de todas as pessoas nessa terra. Você tem caminhado na direção da eternidade e conduzindo sua família dessa forma? Famílias que temem ao Senhor deixam um legado que ecoa na eternidade por gerações e gerações. Descendentes que glorificam a Deus. Algumas aplicações práticas, 4, rapidamente, para que a gente possa refletir. Primeira aplicação prática, priorize o tempo do Senhor em seu lar. Ensine a palavra, pratique a oração, faça o culto familiar como um hábito diário. 20 a 30 minutos, leitura da palavra, oração, cânticos de oração ao Senhor. Medite nas escrituras sagradas, reflita, aplique, pense em formas que seus filhos podem aplicar. O tipo de desobediência que eles devem fugir. Mostre com a sua vida que Deus não é um acessório na sua existência. Não é a Bíblia um acessório no seu lar, aberto no Salmo 91 para espantar qualquer que seja coisa por superstição. É uma Bíblia que você consome, lê, desgasta sobre ela. Segundo ponto, queridos. Trabalhe com gratidão e confie na provisão de Deus. Ensine sua família a não depender de riquezas, mas do sustento que vem do Senhor. Ao mesmo tempo, seja engenhoso
capriche, seja excelente no seu trabalho e sim, porque não, prospere nele. Seja um exemplo de dedicação no trabalho, sem idolatrar esse trabalho. Sem colocar esse trabalho ou a sua capacidade como a fonte de segurança, que esse será o seu Deus. A fonte de segurança continua sendo o Senhor. Terceiro ponto. Valorize e fortaleça sua esposa e filhos. Invista no casamento. Crie um ambiente onde a esposa possa florescer. Forme filhos fortes na fé, que levem a verdade adiante. Construa um legado. Quarto ponto, queridos. Construa um legado de fidelidade para as próximas gerações. Pense além do seu tempo, pense na eternidade. Forge corações para a eternidade, para Deus. Como a sua fé impactará seus filhos e netos? Como a sua vida, suas decisões impactarão filhos e netos? Pense nisso. Ensine que a maior herança não é o dinheiro, mas uma vida dedicada a Cristo. E o temor do Senhor, de fato, não só é o princípio de sabedoria, como também é riqueza profunda para um homem. A abundância de uma família não está no que ela possui, mas em quem ela serve. Eu comecei com essa frase, eu quero terminar com essa frase. Que a sua vida seja um testemunho vivo de temor ao Senhor, para que você seja de fato feliz, e mais do que feliz, bem-aventurado, andando nos caminhos dele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Penetre nossos corações e rasga, Senhor Deus, a nossa existência, para que possamos glorificar o teu nome, vivendo para ti, desfrutando de ti. Nos purifica, nos dá intimidade contigo. Em nome de Jesus, Senhor, te oramos. Amém. Últimos recados rápidos, queridos amados. Dia 26 de abril agora, dia 26 de abril, tá chegando, hein? Nós vamos ter o Casamento Abundante. É a 5ª edição desse evento transformador, não por quem ministra ele, que sou eu e a Andressa, mas por causa da palavra que é ministrada, por causa do Espírito Santo que se move com tanta liberdade no nosso meio, e que pela palavra penetra os corações e transforma casamentos e famílias. Um só casamento transformado pode de fato gerar uma repercussão em gerações e mais gerações, nos filhos e netos. Pense nisso. Invista em aprender, em treinar como viver um casamento abundante para a glória de Deus. Como construir esse casamento abundante. É possível. Nós treinamos para tantas coisas, focamos em tantas coisas, mas nos esquecemos de focar em aprender aquilo que a palavra de Deus diz de forma direcionada a respeito de casamento. Precisamos investir nisso. É a 5ª edição e essa é a única edição esse ano. Casamento Abundante só acontece uma vez em 2025 e vai ser dia 26 de abril, lá na Ecoprime. Tem o preço do ingresso, o link está na bio do meu Instagram, @GabrielCBO, e você pode também acessar o gabrielcbo.com.br/casamento, tracinho aí, hífen, tá? Abundante. gabrielcbo.com.br/casamento-abundante, ok? 26 de abril. E em maio, você vai ter o Cursilho Masculino, 6º Cursilho de Cristandade Masculino, só para homens. É um acampamento, é um retiro espiritual para homens. Não é legendário, gente, não é isso. É o Cursilho mesmo. E é uma bênção. Você é crente, você vai ter um renovo em sua fé e você vai ser desafiado a abençoar e edificar a vida de outros homens que estão ali. Você não é cristão, você conhece alguém que não é cristão, mas quer conhecer mais a Jesus, chame-o. Claro, não manda ele esperar até maio não, né? Chama ele para a igreja já, para a igreja que está em Recife, para a igreja que está em Aldeia. Prega o evangelho para ele, ora por ele. Mas também inscreve esse amigo, esse parente, esse irmão, esse pai, esse tio, esse sobrinho, tem que ser maior de 18 anos, mas esse marido no 6º Cursilho de Cristandade da igreja que está em Recife, igreja que está em Aldeia, tá bom? Deus abençoe abundantemente sua vida, continue aqui no programa Família Inabalável, tem música, tem edificação ainda, e até o próximo programa. Deus abençoe.